Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. E eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, chegamos numa hora decisiva em que, da sua parte e da minha parte e da parte de todos os nossos outros irmãos, tem que haver uma decisão definitiva sobre qual lado vamos querer estar para sempre. Definitivamente. Chegou a hora de fazermos isso. Essa hora chegou, não dá mais para esperar. Não dá mais para vivermos envolvidos, enredados por um evangelho misturado e deturpado e pervertido, de forma que hoje temos que decidir de qual lado queremos ficar. Se vamos querer ficar do lado do evangelho genuíno, para o qual devemos voltar, ou vamos continuar envolvidos e enredados pelo evangelho misturado e deturpado e pervertido. Então, chegou a hora de tomarmos essa decisão hoje. E isso tem que ser feito por cada um de nós, de forma individual, para que assim se escolha e se estabeleçam lados. Ou vamos ficar do lado do evangelho genuíno, ou vamos ficar do lado do outro evangelho diferente, que hoje é o evangelho misturado, deturpado e pervertido. O Senhor Jesus quer ver essa atitude hoje de cada um de nós. Quer ver qual vai ser a nossa escolha. Quer ver qual decisão vamos tomar. Ele quer ver. Agora chegou a hora de nós fazermos isso, para que possa existir de nossa parte uma escolha. Porque todo aquele que não é por Jesus ou pelo seu evangelho é contra ele e contra o seu evangelho genuíno. Então, não dá mais para ficarmos vivendo desse jeito. É hora de escolhermos um lado para estabelecermos de qual lado vamos ficar para sempre. Então, meus irmãos, hoje é hora de decidirmos isso. Porque já faz muito tempo que estamos vivendo dessa forma contrária ao que o Senhor Jesus quer. Estamos vivendo em rebeldia para com Ele. Estamos vivendo sendo enganados. Estamos vivendo de uma forma que não podemos viver mais. Porque não podemos ficar vivendo dessa forma. Porque isso é algo que não traz para nós nenhuma vantagem, nenhum benefício. Pelo contrário, só traz mais consequências se continuarmos vivendo desse jeito, divididos. Alguns insistem na teimosia de viver por um evangelho misturado para pervertido. Mas nós não podemos ser mais assim. Nós temos que obedecer ao evangelho genuíno do Senhor Jesus. Esse sim é o evangelho certo para as nossas vidas. Porque não podemos continuar afastados da verdade do evangelho genuíno. Não podemos ficar longe da esperança do evangelho genuíno. Não podemos ficar em tempo algum dessa forma. Isso é um erro que está sendo cometido hoje. Mas hoje esse erro tem que acabar de forma definitiva. Então, se você quiser viver no Senhor Jesus, amar o Senhor Jesus sinceramente, viver no evangelho genuíno, é hora de você decidir voltar para o Senhor Jesus, voltar para o evangelho genuíno, voltar para a graça genuína também, voltar para a verdade, voltar para a sã doutrina, voltar para tudo aquilo que o Senhor Jesus começou a fazer e ensinar. E tudo isso tem que estar em sua vida, agindo, operando bons resultados na sua vida. Porque o outro evangelho,
misturado do padre pervertido que está por aí nas denominações, sendo pregado por pastores, bispos e apóstolos, e muitas pessoas estão tolerando isso. Isso é um erro que não pode mais continuar acontecendo. Esse erro é um erro que o próprio Senhor Jesus não concorda e não aprova. Por isso ele não entra mais nessas denominações onde tudo isso está acontecendo, onde esse evangelho misturado dentro do padre pervertido está sendo pregado, misturado com comércio, com misticismo, com ensino de demônios, com falsas doutrinas, com muitas outras coisas e práticas erradas que estão levando as pessoas para a ruína e perdição. Meus irmãos, é isso que está acontecendo. Essa é a realidade que o Senhor Jesus está vendo hoje, por aí nas denominações. Por isso ele não entra mais em nenhuma delas. O Senhor Jesus não entra mais em nenhuma delas. Porque se ele entrasse, como alguns afirmam aí que ele está lá, ele seria, no mínimo, cúmplice. Ele estaria consentindo, ele estaria participando, ele seria conivente dessas práticas erradas. Ele estaria, de certa forma, aprovando e concordando com elas. Mas ele não faz isso, em tempo algum. É só você ler lá a carta que ele enviou para a igreja de Laodiceia. Por que o Senhor Jesus estava de fora daquela igreja? Ao ponto dele ter dito: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Isso que o Senhor Jesus falou mostra a realidade de que ele estava de fora daquela igreja. Porque aquela igreja, em sua arrogância, em seu orgulho, em sua prepotência, em sua autossuficiência, chegou ao ponto de dizer que estava rica e abastada e não precisava de coisa alguma. Ou seja, não precisava nem do Senhor Jesus. Não precisava nem do Senhor Jesus. E isso foi um erro fatal que fez com que aquela igreja chegasse àquele ponto. Mas o Senhor Jesus disse para eles se arrependerem. Essa foi a palavra do Senhor Jesus. E hoje é a hora de nos arrependermos e nos purificarmos desses erros que hoje estão acontecendo aí nas denominações. Mas para que isso aconteça, você tem que sair das denominações para sempre, para nunca mais voltar. Para que então você possa viver de acordo com o evangelho genuíno do Senhor Jesus. Para que assim a sua vida seja saudável, seja irrepreensível, seja sem mácula, seja uma vida que não esteja contaminada por todas as práticas erradas que esses homens pervertidos estão falando por aí nas denominações. Eles estão falando coisas pervertidas, meus irmãos, principalmente pervertendo o evangelho de Cristo, com muitas coisas erradas, que são absurdas, e são coisas que o Senhor Jesus hoje sente nojo e vergonha disso aí. Por isso ele não participa dessas coisas mais. Então você também não deve participar. Você deve seguir o exemplo do Senhor Jesus e não participar dessas coisas. Não entrar, sair fora para sempre, para nunca mais voltar. Então, meus irmãos, chegou a hora de nos arrependermos disso. Essa é a hora decisiva de fazermos isso. Essa é a hora decisiva de voltarmos para o evangelho genuíno, para que assim a nossa vida em Cristo possa ser uma vida que esteja vivendo de forma que possa ser agradável ao Senhor Jesus, para o seu inteiro agrado. E também tem que ser uma vida que esteja vivendo de um modo digno do evangelho. E infelizmente, hoje, por aí nas denominações, muitas pessoas estão vivendo, elas estão vendo e a vida delas não está sendo agradável ao Senhor Jesus. Elas não estão vivendo de um modo digno do evangelho. E isso tem que acabar. Então chegou a hora decisiva disso acabar. A hora é hoje. Isso é algo urgente, que tem que ser feito de forma urgente por cada um de nós, para que assim possamos ser a igreja aprovada pelo Senhor Jesus, em tudo aquilo que possamos praticar, principalmente por causa do Evangelho. Principalmente por causa do Evangelho. Por causa do Evangelho genuíno. Então, meus irmãos, chegou a hora de entendermos isso de uma vez por todas,
para que assim possamos nos conscientizar de fato e de verdade de que devemos fazer o que o Senhor Jesus quer que façamos hoje. Então chegou a hora de fazermos isso para o nosso próprio bem, para que possamos chegar no final aprovados, para que assim possamos entrar aprovados no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que tem que ser feito em nome do Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, além dessa palavra inicial sobre o Evangelho, que é baseado nessa mensagem aqui, que é muito clara e simples, e que veio da parte do Senhor Jesus dessa forma, para que possamos viver de acordo com o Evangelho genuíno, eu também vou ler aqui mais uma mensagem que vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje, que se chama Centralidade de Cristo. Sim, meus irmãos, na sua vida, na minha vida e na vida de todos os nossos outros irmãos, nós temos que viver na centralidade de Cristo para sempre. Isso é o que Ele quer que façamos. Ele quer que vivamos assim, totalmente envolvidos. Ou seja, as nossas vidas têm que girar em torno de Cristo, sempre, sem nunca falharmos, sem nunca errarmos, sem nunca nos desviarmos, sem nunca nos pervertermos, sem que a nossa fé e a nossa consciência sejam pervertidas por coisas erradas, que nos afastem da centralidade de Cristo e nos levem para longe da verdade, nos levem para longe do Evangelho, nos levem para longe da graça genuína, da sã doutrina e de muitas outras coisas que não podem deixar de existir em nossas vidas. Então, meus irmãos, é hora de entendermos isso, para que assim possamos fazer o que o Senhor Jesus quer. E Ele quer que vivamos na centralidade de Cristo, na centralidade dele mesmo. Porque quando Ele edificou a sua igreja sobre a pedra, quando Ele disse que edificaria a sua igreja sobre a pedra, ele disse que Ele iria edificar a sua igreja sobre Ele mesmo, nele mesmo, porque Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então a igreja tem que estar centralizada e edificada nele, para viver em torno dele, com os olhos fixos nele, e nunca se desviar o olhar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para olhar para trás. Não, nós temos que, como igreja, ficar olhando firmemente para o Senhor Jesus, para que possamos viver em torno da centralidade dele. Nós temos que centralizar as nossas vidas nele. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o pastor e bispo de nossas almas. Ele é o único que exerce primazia em nossas vidas. Então, nós devemos viver dessa forma, nele e para ele, sempre. Então chegou a hora de entendermos essa questão, que é muito séria para as nossas vidas. E isso tem que ser levado com seriedade, por você, por mim e por todos os nossos outros irmãos, para sempre. Então não há uma outra forma de se dizer isso. Não podemos ficar brincando com isso. Então chegou a hora de vivermos isso com seriedade, para sempre, com firmeza, com convicção, com fé, com atitude daqueles que estão em Cristo. Aqueles que estão em Cristo, aqueles que amam ao Senhor Jesus sinceramente, têm que viver em torno da centralidade de Cristo, para que a centralidade de Cristo esteja predominando em sua vida, de forma soberana. Então, é hora de entendermos isso, porque toda a nossa vida tem que girar em torno disso, para que tudo aquilo que possamos fazer, pensar e falar tem que estar de acordo com o Senhor Jesus, com seus exemplos, com sua prática de vida, no Evangelho. No Evangelho. Então, é hora de vivermos dessa forma. É isso que o Senhor Jesus espera de nós. E por isso, Ele nos envia essa mensagem hoje, que se chama Centralidade de Cristo. Mas antes de ler a mensagem em si, eu vou ler aqui um texto das Escrituras, que tem a ver com esse assunto, com o tema dessa mensagem, que se chama Centralidade de Cristo.
Existem muitos textos nas Escrituras falando sobre isso, sobre como devemos viver em Cristo. Porque devemos viver em Cristo porque a nossa vida tem que girar em torno dele, para sempre. Então, eu separei aqui um texto que fala sobre isso. E está aqui na Epístola de Paulo aos Colossenses. E esse texto é muito importante, é muito claro e simples, e que foi dito para os irmãos de Colossos, para que eles pudessem ser conscientizados disso, de que deveriam viver na centralidade de Cristo para sempre. Então esse mesmo texto vai ser lido aqui hoje com esse mesmo objetivo, de que possamos também nos conscientizar de que devemos viver sim em torno da centralidade de Cristo para sempre. Então eu vou ler esse texto aqui agora. E ele está escrito assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, meus irmãos, se hoje nós não estamos permanecendo na fé, alicerçados e firmes, e hoje nós não estamos, se hoje nós nos deixamos afastar da esperança do evangelho que um dia ouvimos, hoje, infelizmente, por causa disso, deixamos de viver em torno da centralidade de Cristo. E isso não pode continuar acontecendo. É hora de nos purificarmos desse erro que estamos praticando. Porque ao praticarmos esses erros, isso significa que não estamos vivendo em torno da centralidade de Cristo. Então, chegou a hora de entendermos isso. Isso foi escrito para a igreja de Colosso. E hoje serve para as nossas vidas também. Para que, ao lermos esse texto, possamos verificar os erros que estamos cometendo. Esse texto serve de parâmetro para podermos avaliar, para podermos ver os erros que estamos cometendo, para que possamos nos purificar deles, para que possamos nos purificar de todos eles, para que assim, purificados desses erros, possamos voltar a viver em torno do Senhor Jesus, em torno daquele que é a cabeça, Cristo, porque Ele é o único que exerce primazia. Então, nós devemos viver em torno da centralidade de Cristo, para que Ele possa exercer primazia em nossas vidas, como o único pastor e bispo de nossas almas. Então, meus irmãos, esse texto aqui foi para esclarecer, para tirar as dúvidas, para colocar convicção e certeza na vida dos irmãos de Colosso e hoje também
para cada um de nós, para que assim possamos viver de acordo com o Senhor Jesus, para que possamos viver na centralidade de Cristo. E isso tem que acontecer sempre. Então, é hora de nós agirmos dessa forma, segundo o texto das Escrituras. Porque esse texto, ele serve para nos ensinar, para nos corrigirmos, para nos educarmos na justiça, para fazermos o que é certo, praticarmos o que é certo. E o que é certo é que devemos viver, sim, na centralidade de Cristo. Então, chegou a hora de entendermos isso. Chegou a hora de nos conscientizarmos disso segundo o texto das Escrituras, para que assim possamos ser perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra, principalmente a obra de vivermos em torno da centralidade de Cristo. Essa é a obra que o Senhor Jesus espera que façamos. A obra certa, a obra aprovada, na prática, de fato e de verdade. Então chegou a hora de entendermos isso, para que assim possamos viver dessa forma, agradando ao Senhor Jesus. Então eu vou ler agora aqui essa mensagem que se chama Centralidade de Cristo, que vai esclarecer ainda mais sobre essa questão para cada um de nós hoje. Então essa mensagem que se chama Centralidade de Cristo começa assim: está escrito, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Meu irmão, nunca podemos, diante da igreja e até do mundo, pregarmos a nós mesmos, ou seja, não podemos fazer uma pregação para convencer a plateia, divulgando para todos as nossas próprias ideias e conceitos, fazendo de nós mesmos o centro da mensagem. Porque quando a mensagem é centralizada no homem, a tendência dela é se acabar. A tendência é que ela não dê em nada. Porque se o homem é falho, a sua mensagem centralizada em si mesmo também vai falhar. E os que o ouviam depois de sua morte vão se dispersar. Foi isso que aconteceu com Teudas e com Judas, o Galileu. Leia em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 36 e 37. Meu irmão, a mensagem que os apóstolos pregavam não girava em torno deles mesmos, porque a mensagem que eles pregavam e ensinavam estava totalmente centralizada no Senhor Jesus, o Cristo. Leia em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 42, e também na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Meu irmão, assim como a nossa mensagem, as nossas vidas também têm que estar centralizadas em Cristo, que por nós morreu e ressuscitou, pois só desta forma poderemos ser novas criaturas. Leia na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do versículo 15 ao 17. Meu irmão, se não vivemos mais para nós mesmos, isso significa que não pertencemos mais a nós mesmos. E isso significa que não podemos confiar em nós mesmos. Não podemos fazer a vontade dos nossos próprios pensamentos. Porque quando as nossas vidas estão centralizadas em Cristo, nós só pertencemos a Ele. Ele é o nosso único possuidor. A nossa confiança tem que estar absolutamente nele. E temos que fazer unicamente a sua boa, agradável e perfeita vontade. Meu irmão, estar com a vida centralizada em Cristo Jesus significa estar assentados nos lugares celestiais, onde somos abençoados por Deus com toda sorte de bênção espiritual. Estar com a vida centralizada em Cristo significa ter em si mesmo os seus sentimentos, virtudes, caráter e valores
para exteriorizá-los todos os dias, de forma tão evidente e tão intensa, que as pessoas possam ver e reconhecer o Senhor Jesus em você. Meu irmão, centralize a sua vida em Cristo, para que Ele em você seja a esperança da glória. Então, meus irmãos, hoje nós temos que entender isso de uma vez por todas, que devemos sim centralizar as nossas vidas em Cristo, para que por meio dele, para ele, possamos viver neste mundo. Mesmo que estejamos no meio dessa geração corrupta e pervertida, temos que resplandecer como luzeiros no mundo. Temos que ser o sal da terra. É isso que tem que acontecer. E isso só poderá acontecer se cada um de nós hoje tomar a decisão certa de viver de acordo com a centralidade de Cristo, de viver a centralidade de Cristo, para que assim, ao vivermos dessa forma, possamos ter uma vida exemplar, uma vida irrepreensível, uma vida sem mácula, uma vida que seja referência para muitas pessoas, principalmente as pessoas incrédulas, que precisam do Senhor Jesus. E elas têm que ver o Senhor Jesus em nossas vidas, mas elas nunca verão o Senhor Jesus em nossas vidas se nós não vivemos de acordo com a centralidade de Cristo. E por isso é necessário que entendamos isso, para vivermos de acordo com a centralidade de Cristo nesse mundo, para vivermos praticando as mesmas coisas, as mesmas obras do Senhor Jesus. Então, devemos fazer isso, para que assim as pessoas possam ver o próprio Senhor Jesus em nossas vidas, de fato e de verdade, sem hipocrisia, sem fingimento, sem mentira, sem engano algum. Porque não podemos viver só de língua. Não podemos viver só de língua, mas devemos viver de fato e de verdade. Mas para vivermos de fato e de verdade, temos que viver em torno da centralidade de Cristo. É isso que ele espera. O objetivo dessa mensagem que ele trouxe para nós hoje é para que isso aconteça de fato e de verdade. Então, a nossa mensagem, aquilo que pregamos, seja em qualquer lugar, tem que girar em torno da centralidade de Cristo. E o nosso modo de viver em meio às pessoas tem que ser de uma forma que possamos viver em torno da centralidade de Cristo. É isso que tem que ser visto. As pessoas têm que ver isso em nossas vidas. Então, para elas verem isso, elas têm que, para elas verem isso, nós temos que agir dessa forma. Nós temos que ver dessa forma. Então, é isso que o Senhor Jesus quer que façamos hoje. Então, chegou a hora de entendermos isso de uma vez por todas, para que assim possamos viver de um modo digno do Senhor Jesus, vivendo em torno da centralidade dele, para que ele seja o centro de nossas vidas, para que ele esteja absolutamente sendo o pastor e bispo primaz de nossas almas, de nossas vidas, para sempre. Então, meus irmãos, essa é uma coisa que ele quer que façamos. Nós temos que obedecer a ele. É hora de fazermos isso. Então, assim como aquela igreja de Colossos foi estimulada a obedecer ao fato de que deveria viver de acordo com a centralidade de Cristo, hoje ele espera que cada um de nós hoje faça isso também, em obediência para com ele, para que nunca mais possamos nos desviar da centralidade de Cristo em tempo algum. Então chegou a hora de vivermos isso, para que assim, vivendo na centralidade de Cristo, possamos viver de um modo digno do Senhor Jesus para o seu inteiro agrado, para que possamos dar bons resultados, para que possamos frutificar em todas as boas obras aprovadas por Ele. Então chegou a hora de entendermos isso de uma vez por todas. Ele quer que façamos isso. Ele quer que vivamos dessa forma. Nesse século em que vivemos agora, não devemos nos conformar com este século, mas nos transformar pela renovação da nossa mente, para que assim possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor Jesus em nossas vidas. E isso só irá acontecer se vivermos de acordo com a centralidade de Cristo
em nossas vidas. Então que essa mensagem hoje possa nos estimular a vivermos dessa forma, para que assim possamos agradar o Senhor Jesus. Então eu espero que seja assim, em nome do Senhor Jesus. Amém.